Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Ricardo Manzano do setor de tecnologia e é com grande alegria que eu posto aqui o meu primeiro vídeo no TOTOS Developers. Olha, a propaganda. Então se inscrevam no canal, liguem as notificações. Eu nunca pedi isso antes no meu canal porque eu não conseguia ter uma constância bacana de vídeos. Isso dependia das minhas entregas, mas aqui vão ter muitos colegas trabalhando para postar cada vez mais e melhores materiais para vocês. Então vem fazer parte desse time aqui. Eu vou continuar postando no meu canal também, já somos 900 colegas lá trabalhando juntos lá para passar informação para frente. Então não se preocupe, se você também está inscrito no meu canal, eu não vou abandonar ele não, beleza? Então vamos começar. E hoje o nosso papo é sobre React e o ADVPL. Como eu fiz o comparativo no meu último vídeo sobre o Angular e o ADVPL, eu vou fazer exatamente o mesmo exemplo e exatamente os mesmos passos agora com React. Eu vou deixar também, como eu deixei no primeiro vídeo, um link para o post do Medium, onde vocês vão pegar todos esses pequenos trechos de exemplo aqui que eu vou utilizar. Um canal bacana também que eu aprendi muito sobre React foi o DevPleno. Eu vou deixar o link aqui nas descrições para vocês poderem consultar os vídeos deles. E para fazer a instalação do React, como Angular, você precisa instalar o Node. Então quem não viu o primeiro vídeo, eu recomendo que veja a primeira parte para ver como é feita a instalação do Node. Depois da gente instalar o Node e o NPM, nós vamos fazer a instalação do aplicativo via NPM, que é o Create React App, que é o responsável pela criação da base do aplicativo do React. Nós vamos fazer a criação do nosso primeiro projeto. Então eu vou dar sudo create react app my_proj2. É importante dizer que no React ele não aceita maiúsculas no nome do projeto. Então se eu colocasse my e o P maiúsculo aqui em proj, como eu fiz no Angular, ele não seria aceito. Em terminada a criação, o próprio React já avisa o que a gente tem que fazer. Então vamos para o diretório myproj e vamos dar um npm start. Isso vai inicializar o projeto base para a gente poder dar uma olhada nele. E aqui está a tela inicial do nosso projeto em React. Aqui eu já abri o code já na minha pasta do projeto, que é a my_proj2. Já tem um terminal aqui. E a primeira coisa que nós vamos fazer é instalar também o ferramental de roteamento do React, que é a primeira coisa que eu vou explicar para vocês. Então sudo npm install react-router-dom. Lembrando que no Linux eu preciso do sudo, caso contrário não vou ter acesso de gravação. No caso do Windows, só retire o sudo da sua linha de comando. Agora nós vamos criar os dois componentes com os quais nós vamos brincar com o roteamento. Venha na pasta source, novo arquivo. O primeiro é o home.js. Esse trecho está lá no post do Medium, como eu disse eu vou deixar aqui nas descrições. Salve esse arquivo. Vamos criar um segundo, chamá-lo de nivers.js. Um Ctrl V, apenas altere aqui para que a gente veja o roteamento funcionando e você pode salvar os dois arquivos. Agora no app.js você pode selecionar todo o conteúdo dele e deletar e também colar o conteúdo que eu vou deixar lá no post do Medium que eu vou explicar agora. Então aqui eu tenho os componentes de roteamento, que é o browser router, na verdade ele é apenas um alias aqui para o router, e o roteamento em si. As páginas que eu vou rotear são as páginas que nós acabamos de criar, então estou só importando o que estava no home.js e no nivers.js. Aqui é o construtor default de uma classe em React. E aqui o state. O state é a parte muito importante de um programa em React. Ele é uma array global e todas as vezes que algum valor dentro dela for atualizado, no nosso caso aqui no nosso exemplo vai ser o myPage, essa atualização vai disparar uma sequência de subatualizações nas páginas em que foram feitas referência. Então na verdade aqui o myPage, toda vez que eu apertar no botão, eu vou dar um setState, ou seja, eu vou mudar o estado da minha variável myPage, e no caso aqui eu só estou fazendo roteamento entre a minha primeira página, que eu defini aqui, e a segunda. Então eu vou ficar trocando entre o home e o nivers. Então muito importante, sempre que você precisar de páginas dinâmicas em React, vai ser o state que vai ajudar vocês. Então você sempre define ele como state, sempre que você precisa atualizar em tempo de execução, você vai utilizar o setState. Em primeira vista isso pode parecer um pouco confuso,
mas na verdade o state é um grande container de informações, então você consegue deixar em um único lugar todas as informações cruciais para a sua aplicação. No final das contas ele é muito prático e é muito fácil de você manter ele. Continuando a análise do fonte, a parte do render é efetivamente a camada HTML que vai ser exibida, obviamente aqui com o ferramental dinâmico aqui do React. Então uma revisão rápida aqui de um arquivo JSX, na verdade esse cara ele é um JSX, ele não é um JavaScript, então ele é uma mescla de um arquivo HTML com um arquivo JavaScript. Fazendo uma revisão, eu importo aqui o ferramental que eu preciso, aqui no caso a minha página de style principal que está aqui, fiz aqui a importação do ferramental de roteamento, fiz a importação das páginas que eu vou rotear, fiz um construtor, inclusive ele é até um pouco parecido com o ADVPL, fiz a parte da configuração inicial do meu state, onde eu vou fazer o intercâmbio aqui da variável myPage, e aqui na parte do render eu crio um div principal. Isso é importante quando você precisa colocar múltiplos componentes, é obrigatório o uso de um div principal dentro do return do render. Então criei dois botões, vou atualizar o estado da minha variável myPage para os componentes que eu quero rotear, e aqui é efetivamente onde vai ser o container do meu roteamento. Então esse componente router, sempre que eu fizer a alteração aqui da minha variável myPage, ele vai mudar o roteamento dessa página, ou seja, ele vai fazer um intercâmbio, e todo o intercâmbio das duas páginas vai ficar contido dentro aqui desse trecho. Agora, para ver esse cara rodando, vamos dar novamente aqui no terminal do VS Code um npm start, e aqui eu posso ver a aplicação já sendo roteada. Eu acho que isso vai dar análise de cada um, mas eu achei que no React é muito mais simples fazer um roteamento, e eu particularmente gostei do modelo do arquivo JSX, eu achei ele mais intuitivo que do Angular, mas eu acho que é uma questão de gosto de cada um. E uma coisa que eu esqueci de falar no início do vídeo, eu já consegui montar um modelo também para a gente fazer exatamente o mesmo exemplo em Vue, que se escreve na verdade VUE, mas se lê Vue, e no próximo vídeo eu vou falar sobre ele. E na sequência a gente deve falar sobre o Lit Element. Ele é um framework interessante também, a gente tem usado ele internamente em algumas ferramentas aqui da Tech, então acho que vai valer a pena também fazer um vídeo sobre ele. Agora que a gente viu a parte de roteamento básico, eu vou pedir para vocês baixarem o exemplo do React e do ADVPL também, como fizemos no primeiro vídeo sobre o Angular. Vou deixar os links aqui nas descrições para a gente continuar trabalhando junto nesse vídeo. Aqui eu já descompactei o meu nivers.react, vou dar um npm install, relembrando como eu comentei no primeiro vídeo, tudo que tiver no meu arquivo packages.json, todo o ferramental que eu fiz a instalação no meu projeto original, quando vocês derem um npm install, automaticamente vai ser instalado também na máquina de vocês. Isso é um dos milagres do npm que ajudam muito a gente na hora de desenvolver, de clonar, de fazer fork de aplicação. Agora que eu fiz o npm install, posso dar um npm start e ver a aplicação rodando. Então aqui fazendo uma passagem rápida pela aplicação, tenho o menu principal, o home que é onde eu estou, a parte de aniversários e a parte de hooks. Vamos ver esse cara passo a passo aqui. As dicas para baixar o projeto em ADVPL estão no primeiro vídeo da série, então não vou ser repetitivo aqui e fazer duas vezes a mesma coisa. Vou pedir que vocês vejam no primeiro vídeo, por gentileza. Nesse exemplo vocês também vão ver várias tags, como eu expliquei no primeiro post do Medium. Então, se você quiser ver como fazer a construção de uma barra de superior em ADVPL, você vai procurar pela tag appbar, e a mesma coisa aqui em React, para a gente fazer a comparação das duas linguagens. A primeira tag aqui que nós vamos procurar, Material UI, eu só tenho ela do lado do React, não tenho do lado da ADVPL, e eu vou deixar um link aqui bacana para vocês verem como é a instalação dela em React, que é bastante simples. Aqui eu estou fazendo a importação de todos os componentes que eu vou precisar no nosso exemplo, então a barra superior, a toolbar que vai ficar dentro dela, a parte de tooltip, que por coincidência é isso que apareceu aqui agora, quando eu coloco o mouse em cima de uma variável, de um componente, apareceu uma instrução, a parte de ícones e de menus.
Aí aqui só ajudando, caso vocês forem iniciar um novo projeto, esse aqui foram os caras que eu fiz a instalação via npm para esse exemplo específico. Então eu tenho a parte de UI, de styles, de ícones, então cada um desses caras vai fazer a disponibilização de cada um desses caras que eu fiz a importação aqui. E só reforçando, esse trecho aqui também está lá no post do Medium. Eu, como todo programador, adoro um bom copy-paste, então não ia fazer vocês digitarem isso aqui manualmente, que não faz o menor sentido. A tag router a gente já viu no início, então não tem muito mais do que eu complementar sobre ela. Se vocês tiverem curiosidade no fonte, basta procurar por asterisco router para ver todos os pontos onde eu fiz a utilização dela aqui no exemplo. A tag SPA, que é de Single Page Application, é basicamente os importes dos nossos componentes, como eu fiz lá no início, onde eu expliquei para vocês o roteamento em React. E só reforçando que quando eu faço a importação delas aqui no meu app.js, ela já está disponível para toda a minha aplicação. Então vamos aproveitar que a gente está no app.js e vamos dar uma olhadinha nele inteiro. Fiz os importes iniciais aqui com Material UI, os componentes que eu acabei de falar para vocês, mais um pouquinho de Material UI e do roteamento. Essa é a minha classe principal, onde eu também vou ter um state, que vai fazer exatamente a mesma coisa que o MyPage fez lá no início que eu expliquei para vocês. E aqui eu tenho algumas funções em JavaScript. Isso aqui é tudo Arrow Function, não se assustem com isso se vocês ainda não viram, mas é só uma nova nomenclatura do ECMA do JavaScript para fazer construção de funções. Se você quiser ler mais a respeito, procure sobre Arrow Function, que você vai achar muita documentação. Então aqui eu tenho o retorno da minha variável do state. Vamos ver onde que eu usei ela. Usei ela exatamente como no exemplo inicial para fazer o roteamento da minha página. Essa variável do state que vai ser responsável por fazer o intercâmbio dos componentes que eu vou rotear. A função myClick vai fazer o setState, ou seja, sempre que eu clicar em alguma opção da minha aplicação eu vou fazer a alteração via roteamento. Vamos ver onde eu utilizei ela. Então, ele está utilizado aqui nesse trecho. Vamos dar uma olhadinha mais perto nesse trecho. Então tem um tooltip. Quando eu colocar o mouse em cima então aqui desse meu botão, que vai ser um icon button, ele vai mostrar para mim o tooltip. Criei um icon button. Fiz também aqui uma arrow function no onClick para poder fazer a chamada da função menu-click que eu acabei de mostrar para vocês. E isso é uma coisa interessante, eu não consegui fazer isso em Angular. No React eu posso passar explicitamente um componente como um parâmetro de uma função. Então eu achei isso muito prático. Eu apenas disse para ele, lá no setState, diga para o state que esse componente vai ser a referência que eu quero fazer nesse momento. Não consegui fazer em Angular, talvez tenha um jeito, mas eu precisaria pesquisar um pouco mais a respeito. Mas no React isso é natural. Então aqui eu criei os meus botões, conforme eu for pressionando eles, eu vou simplesmente mudar a página que eu estou roteando. Relembrando aqui que eu tenho um return, que vai estar dentro do meu render. Como o render também é uma função JavaScript, eu posso fazer algumas atribuições JavaScript dentro dela. Na tag form, essa é a primeira que eu botei uma referência cruzada aqui com a DVPL. Então em ADVPL eu crio uma dialog e os botões, como eu comentei no primeiro vídeo. E aqui no React eu vou também criar um formulário, o meu submit. Aqui os componentes do material que eu vou utilizar, que é o text field. Então cada um tem a sua construção aqui, mas é bastante simples, visualmente é muito simples de você entender a construção desse formulário. Aqui na tag submit, em React eu vou chamar a minha função onClick, lá pelo formulário, como mostrei para vocês. E aqui é onde eu começo a fazer a atualização do state da minha aplicação, inserindo registros nela. Então vou dar um push aqui dentro do min state que eu nomeei Nivers. Vamos dar uma olhada nela lá. Então ele é um array. Então aqui eu vou dar um push e eu vou colocar sub-arrays dentro dela. Vou dar um nome para ele de list, e esse list vai ter o aniversário e o nome da pessoa. Então aqui eu estou inserindo pequenos arrays dentro do meu array principal. Lembrando que sempre que eu atualizo uma variável dentro do state, ele vai fazer a atualização da página. Então vocês vão ver no exemplo quando eu estiver rodando, sempre que eu atualizar, inserir um novo registro, ele vai lá embaixo fazer uma nova linha com essa informação. Assim que eu fiz isso, eu vou
limpar o state aqui do meu person e do meu birthday, desculpem, como eu tenho aqui. Por que eu usei dessa forma? Vamos procurar a variável birthday. Que aqui, quando eu fiz a referência dela ao meu componente, aqui no value, sempre que eu fizer qualquer alteração nessa variável, seja digitando ou seja limpando ela, ele vai refletir. Se eu limpar, vai refletir aqui no componente que eu estou digitando, e se eu atualizar, vai refletir no state e eu vou poder pegar essa informação. Então, conforme eu vou digitando a informação aqui no meu texto, essa variável vai ser atualizada, e quando eu precisar dela aqui em cima, no onSubmit, eu consigo simplesmente pegar o valor dela, atualizar no meu state global e eu sigo com a aplicação. Acabei de fazer isso, eu limpo essas variáveis para poder fazer a inclusão de um novo registro. E aqui o prevent default vai simplesmente impedir que assim que eu aperte o submit do meu formulário HTML, ele atualize a página. Como a gente está falando de uma single page application, isso não pode acontecer. E aqui em ADVPL, meu submit é apenas um append text para a gente ver a comparação entre as aplicações.